baseado num texto do pastor Cris, pastor muito usado em milagres na África, pastor muito sábio e que tem uma unção poderosa. Ele escreveu esse texto há alguns anos e tem rodado aí na internet. E eu peguei e nós vamos estar meditando sobre isso. 100 razões para orar em línguas. Tem muita gente que fala assim: ah, pastor, por que eu devo orar em línguas? Vou te dar 100 motivos para você orar em línguas. Então nós vamos estar falando isso. Então você que for chegando, já vai curtindo a live. É nos três pontinhos aí à direita, você clica, eu acho que abre a janela e você dá o like, porque o like ajuda muito o nosso canal. E quem não é inscrito, se inscreva, porque aqui tem live, tem podcast, tem muito conteúdo que tem trazido mudança, edificação, tem testemunho de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, tem testemunho de pessoas sendo ativadas, sendo curadas, pessoas destravando no emocional, pessoas destravando no espiritual, pessoas destravando na área financeira. Graças a Deus, Deus tem operado e Deus tem usado este canal e que tudo seja para a honra e para a glória do seu nome. Então, você se prepare, essa live é muito forte, assista até o final, porque nós vamos estar falando razão por razão, sem razões, porque você deve orar em línguas. E no meio dessas explicações, nós vamos estar orando para Deus estar te ativando, nós vamos estar orando para Deus estar derramando de uma unção, de uma graça, de um poder sobrenatural. Nós queremos que essa live seja uma live de destravamento espiritualmente, que a pessoa venha receber uma porção dobrada do Espírito Santo. É isso que nós planejamos isso. Hoje eu fui lá na Lan House, imprimi tudo, porque estava no meu celular, né? E no meu blog, eu tenho um blog que fala sobre oração em línguas, eu coloquei esse texto no meu blog, fui lá e imprimi para trazer o melhor conteúdo. É isso que nós estamos fazendo, tentando trazer o melhor conteúdo, tentando trazer tudo que Deus tem nos ensinado todos esses anos. Nós temos 30 anos na fé, 30 anos na caminhada, onde nós aprendemos muito através de homens de Deus, a própria experiência pessoal nossa e também de outros homens de Deus, através de livros, conferências, vídeos, transferência de unção que nós recebemos de outros homens também. Então, e nós temos, nesses últimos tempos, nesse ano principalmente, que eu tenho feito live praticamente todos os dias, nós temos colocado tudo aqui no canal, e em alguns treinamentos fechados, como esse de cura que nós estamos realizando agora, e também o treinamento de ativação profética que vai começar em agosto. Não perca, você pode participar disso, e também Deus colocou no nosso coração de começar a fazer eventos para transferência de unção, como vai ser realizado no dia 21 de setembro. Quem for de São Paulo não perca, e quem mora de outro estado, mas tem condições de estar em São Paulo, venha para o dia 21 de setembro, que vai ser algo sobrenatural. E aí Deus colocou no meu coração de levar esse evento de ativação, de transferência, para outros estados, para Brasília, Goiânia, Anápolis, Nordeste. Se Deus quiser, vai ser o começo de um grande mover do Espírito. Deus vai abrir porta, Deus vai dar condições financeiras, tudo que for preciso para estar realizando isso. Sem motivo, porque você deve orar em línguas. Eu creio que muitos dos irmãos que acompanham o nosso canal já têm colocado em prática a oração em línguas. Eu sei que muitos têm algumas dificuldades, tem muitos que falam assim: pastor, estou tentando, mas está difícil. Mas o segredo é manter o hábito. Que Deus abençoe a Esther, profeta Tiago Maurício, Shalom. Então o segredo é você manter o hábito que isso vai crescendo dentro de você. Não desista, não pare, porque Deus tem muito para fazer, e uma chave do sobrenatural é a oração em línguas. É uma chave que vai destravar, e nós vamos estar falando de 100 razões de um grande general de Deus, que Deus tem usado nas nações para abalar o mundo, para abalar pessoas. Ele tem cruzado aqui 10 paralíticos. Em uma das últimas cruzadas, disse que tinha 10 paralíticos na frente, assim ele só falou: levanta, levanta, e o pessoal levantando, que é o pastor Cris, lá na África. Então quem for chegando, vai dando like. O like nos ajuda, em nome de Jesus.
eu vou estar orando. Eu vou estar orando para Deus estar usando esta live para ser uma live de destravamento. Como eu falei, eu vou estar falando das 100 razões, mas durante a live eu vou orar umas 2, 3, 4 vezes, quanto eu sentir que o momento da oração vou estar orando para Deus te tocar, para Deus te renovar, para Deus te encher, em nome de Jesus. Até se você puder assistir de novo essa live, que eu creio que essa live vai ser algo especial, eu sinto no meu espírito que essa live vai ser especial, e quando é algo especial, assista de novo e de novo. Profeta, sem motivo, eita glória. Peguei do pastor Cris, Adriana, Pai do Senhor. Quem for chegando e já é do canal, vai dando Pai. E quem não é no canal, está pela primeira vez, você escreve o seu nome e a cidade onde você mora, e fala que é a primeira vez para mim saber que você está aqui no canal pela primeira vez. Então vamos estar orando, colocando essa live na mão de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Queremos colocar, meu Pai, essa live nas tuas mãos, que o Senhor opere, que o Senhor derrame do teu espírito, que o Senhor derrame de uma unção poderosa, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor toque, meu Pai, com fogo, nos batiza com fogo. Pai, no nome do Senhor Jesus, haja uma transferência de glória, haja uma transferência de poder. Papai querido, qualquer interferência de Satanás, qualquer seta do inimigo contra nossas vidas, nossa casa, nossa família, caia por terra. Não prevaleça a vontade do homem, a vontade de Satanás, mas prevaleça a tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Pai, nos ajuda a romper, nós queremos romper. Oh, papai querido, em nome do Senhor Jesus, que possa tudo que está travando as nossas vidas, impedindo de crescer, impedindo de avançar, possa cair por terra, que possa destravar todas as áreas da nossa vida, o emocional, o espiritual, o financeiro. Destrava, meu Pai, nós queremos mais do Senhor, meu Pai. Oh, alabaxô, alabacanta, alabaxô. Papai querido, em nome de Jesus, que abra o céu para a minha vida e para a vida daqueles que vão estar conectados, aqueles que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois, meu Pai, que o Senhor possa estar abrindo o céu e vir operar de uma forma poderosa, meu Pai. Ativa os dons espirituais, oh Deus, ativa os dons espirituais, em nome de Jesus. Deus vai te batizar com fogo, Deus vai te tocar com fogo, Deus vai visitar a sua casa com fogo, e se você crer, já vai digitando amém aí, em nome de Jesus. Quem crê, escreve aí amém. Ninguém crê, Jesus amado. Sem benefício de falar em línguas do reverendo pastor Cris ou Calome, ou Clailome, como é que pronuncia esse nome? Tudo complicado. Idalina, amém. Esther, amém. Sem razões para orar em línguas. Glória a Deus. Primeira razão. Primeiro motivo que você vai orar em línguas. Nós vamos estar orando, Idalina. Fez um canal, inflamou muita dor. Em nome de Jesus, toda inflamação saia. Toda dor saia em nome de Jesus. Saia, receba uma unção de cura em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Sem razões para orar em línguas. Primeira razão, línguas é a entrada no sobrenatural. É algo simples. Quando você começa a orar em língua, você começa a entrar no mover do sobrenatural. Por isso que eu acho que o inimigo, tenho certeza, por isso que o inimigo luta tanto para o cristão não descobrir essa verdade. Os cristãos renovados, pentecostal, não vou nem falar o tradicional, que estão debaixo de um ensino de engano, que fala que os dons cessaram, esse ensino é mentiroso, que os dons não cessaram.
tirando essa linha evangélica dos tradicionais, que são poucos, e eles estão me perseguindo, que só lá no meu Instagram, é mais a linha tradicional, mas também no meio pentecostal eles não têm entendimento da importância do poder da oração em línguas. É igual um pastor falou uma vez, a oração em línguas não serve para nada, só serve para edificação. Ele falando que não servia para nada, só serve para edificação pessoal. Ué, isso já é tudo. Eu falo, meu filho, isso já é tudo. E ele dizendo que não servia para nada, só para edificação pessoal. Mas tem vários benefícios. Se fosse só para isso, também já era tudo. Mas tem muito mais. A oração em línguas, primeiro motivo, primeira razão porque você deve orar em línguas, é uma entrada no sobrenatural. Você começa a entrar numa dimensão do sobrenatural quando você começa a orar em línguas. Quando você tem uma prática de oração em línguas, você começa a entrar no sobrenatural. Por isso que o diabo quer travar a igreja, não ficar sabendo, mas Deus está levantando este canal, Deus está levantando o canal de outros pastores para estar falando, para estar ensinando, e não vai ter mais como parar. Esse ensino, essa mensagem vai se espalhar para o Brasil e as pessoas vão começar a orar em línguas, porque vão entender que orando em línguas vão entrar no sobrenatural. Oh, aleluia. Aleluia. Segunda razão, segundo motivo por que você deve orar em línguas. Línguas é oração no sobrenatural. Primeiro motivo é uma entrada. Você começa a entrar no sobrenatural. E a língua é a oração do sobrenatural. Qual é a oração que me leva para o sobrenatural? Não é oração com entendimento. Oração com entendimento nós temos resposta de Deus, com certeza. Quando eu oro com entendimento, com fé, eu tenho resposta de Deus. Mas qual é a oração que podemos falar que é uma oração sobrenatural? É a oração em línguas. Quando você ora em línguas, você está fazendo uma oração que não é natural. Essa oração não é natural. Essa oração é sobrenatural. Aleluia. Por isso que você deve orar em línguas. Quem está entendendo até aqui, nós falamos só 2 motivos. Quem está entendendo, digita amém, só para me saber se eu estou sendo claro, digita amém. Aí, quem está entendendo? Quem está entendendo, digita amém. Quem chegou agora no canal, vai dando like. É à direita. Terceiro motivo. Terceira razão porque eu devo orar em línguas. Línguas é uma linha direta. Amém? Aprendi com o Senhor. A Adriana disse que aprendeu conosco. Graças a Deus, muita gente está chegando no canal. Alguns já ouviram com o pastor David, com o pastor Danilo, mas muitos têm aprendido aqui no canal isso, sobre a importância de orar em línguas. Graças a Deus. Línguas é uma linha direta para falar com Deus. Imagine só, você tem um contato de uma pessoa muito importante, poderosa, rica, vamos dizer de poder. Eu ia falar presidente, mas o presidente está tão queimado, né? Mas imagine só, se você tivesse condições de falar diretamente com o governador de uma necessidade da sua rua, você tivesse um telefone direto com ele. Oração em línguas é uma... Vou ler de novo, aqui na terceira razão. Línguas é uma linha direta para falar com Deus. Elizabeth Massal. É uma linha direta para falar com Deus. Então você tem uma ligação direta. Você tem uma ligação direta para falar com Deus através da oração em línguas. Meu irmão, isso é muito forte. Muito forte. Imagina só, nós não temos acesso a essas pessoas poderosas do mundo. Pelo menos eu não tenho, e muitos eu sei aqui do canal não tem, acesso a governador, a presidente do país, ou presidente de multinacionais, pessoas que são, vamos dizer, entre aspas, poderosas no mundo, porque são de respeito, porque tem dinheiro, tem fama, tem poder. Nós sabemos que existe isso no mundo, nós não temos acesso a eles. Mas nós temos acesso ao mais poderoso de todo o universo.
nós temos acesso, nós temos uma linha direta àquele que criou tudo. Nós temos uma linha direta para aquele que pode tudo. Nós temos uma linha direta com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós temos uma linha direta com Deus Todo-Poderoso, que basta uma palavra dele e tudo acontece. Nós temos uma linha direta com Deus que cura, com Deus que liberta, com Deus que salva, com Deus que transforma. Nós temos uma linha direta para falar com esse Deus, aleluia, aleluia. Quarto motivo: línguas é acesso direto dos crentes à sala do trono. Meu irmão, quando nós vamos em alguns lugares, em alguns hospitais, em alguns bancos, em alguns lugares, eles dão uma senha, né? Dão uma senha, a senha de acesso para chegar naquele lugar. Você precisa pegar a senha, banco, hospitais, alguns lugares você precisa de uma senha. Então, o quarto aqui, línguas é acesso direto dos crentes à sala do trono. Você tem a senha para entrar na sala do trono. Deus te deu uma senha para você entrar na sala do trono. Oh, aleluia. Será que o irmão está entendendo isso? Os irmãos estão entendendo? Você tem a senha para entrar na sala do trono de Deus. Sabe que tem lá no trono de Deus os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Lá na sala do trono está o serafim voando para lá e para cá, serafim com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, e 2 voam, e eles voam e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você tem a senha de acesso para a sala do trono, e é as línguas. Aleluia. Quinto, as línguas estão falando divino mistério, segredos divinos. Segredos divinos. Você sabe que quando você está orando em língua, Deus está liberando segredos no seu espírito, que ninguém sabe, o diabo não sabe, o homem não sabe. Meu irmão, tem segredos de Deus, às vezes músicas novas, livros novos, empreendimentos novos, ideias novas. Deus libera segredos no seu espírito. Deus libera segredos. Você está orando os segredos de Deus no seu espírito. Você está... Eu falei numa live que a oração em línguas é uma linguagem de revelação. É isso, é segredos de Deus. Ele está liberando segredos no seu espírito. Aleluia. Sexto motivo. As línguas estão atraindo segredo para questões complicadas da vida. Aqui que está o sexto motivo. Às vezes você tem questões, você tem luta, você tem dificuldade e não sabe o que fazer. As línguas estão atraindo segredo para questões complicadas da vida. Você não sabe o que fazer. Deus te revela alguns segredos, ideias, como você vai agir. Ele te revela estratégia, como você vai vencer essa guerra. Quando você começa a orar em línguas, Deus está livrando segredos. E nesse segredo, há estratégia para você vencer a sua luta, vencer a sua batalha, vencer o gigante que te enfrenta, o gigante que luta contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Você está recebendo segredo, e nesse segredo tem estratégia, tem ideias divinas que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia. Será que os irmãos estão entendendo? Sétimo motivo. As línguas estão profetizando o seu futuro ordenado por Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Deus tem um plano maravilhoso para você. O que pode impedir desse plano acontecer? 2 coisas.
O diabo tenta de toda maneira impedir que esse plano aconteça na sua vida. E a nossa incredulidade. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do deserto e levou para a terra prometida. Ele queria que aquela geração entrasse na terra prometida. Mas só que eles foram incrédulos. Quando voltou os 10 espias, eles choraram, acharam que não dava para conquistar. E Deus falou: essa geração vai morrer, só os filhos deles vão entrar na terra prometida. Então, aquela geração deixou de entrar na terra prometida por causa das suas próprias incredulidades. E quando você está orando em línguas, você está profetizando o seu futuro. O futuro que Deus planejou. Qual é o futuro? Talvez Deus já preparou uma terra prometida para você e você está profetizando isso para você mesmo. Um futuro, um propósito, um plano que Deus tem. O pastor Joseph Prince, eu acho que é assim que pronuncia ele, um asiático, eu acho que ele é asiático. Ele falou, eu vi ele fala muito também, ele fala sobre a graça e fala muito sobre oração em línguas. E eu vi uma mensagem dele aí, até no YouTube, ele falando que, ó, ele tem uma igreja imensa lá no país dele. Ele falou assim: ó, eu já estava orando por vocês antes de saber. Se Deus me mostrasse tudo que ele ia me dar, o tamanho dessa igreja, a responsabilidade, eu ia ficar com medo. Mas eu não sabia, mas já estava orando por vocês. 10 anos atrás eu já estava orando por vocês. É o que está escrito aqui. Línguas estão profetizando seu futuro ordenado por Deus. Sem você saber, você já está profetizando o futuro que Deus preparou. E eu tenho certeza que Ele preparou algo bom para você. Eu tenho certeza que Ele preparou uma terra prometida. Aleluia. As línguas estão, oitavo motivo, as línguas estão orando o plano de Deus para a sua vida. Que é parecido isso, você está profetizando o futuro e você, quando começa a orar em línguas, Deus começa a alinhar você ao plano de Deus. Porque tem muita coisa que pode estar na nossa vida que não é a vontade de Deus. Então ele tem que tirar. E ele começa a alinhar a nossa vida com a vontade, com o propósito, com o plano de Deus. Tem coisas que estão na nossa vida que precisa ser tirado e tem coisas que precisa Deus colocar na nossa vida. Por isso que eu fiz até um vídeo falando que a oração em línguas produz 2 resultados: é a limpeza e a atração. A limpeza, Deus está tirando tudo que não pertence a Ele, tudo que nos atrapalha para o nosso chamado e propósito, e a atração também atraindo tudo que vai ajudar a pessoa no seu propósito. Começa a atrair tudo que vai ajudar a pessoa no seu propósito. Aleluia. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus, aí escreve amém, né? Diga glória a Deus. Aí pensa que eu estou na igreja, né? Digita amém aí. Será que eu acabo hoje? Meu Deus. 9 motivo. Línguas é conhecimento, conselho, segredos dos perversos. Línguas revela o segredo perverso. Olha. Línguas é conhecimento. Ele poderia, essa palavra aqui do pastor Cris, é que é traduzido, né? Alguém traduziu. Talvez ele poderia pôr línguas é revelação. Você acaba descobrindo os conselhos e os segredos perversos. Muitas vezes o inimigo usa pessoas, né? Usa homens e mulheres. Muitas vezes homens usados pelo inimigo planeja o seu mal no seu trabalho, aonde você mora. Às vezes há um plano maligno contra você. E quando você começa a orar em línguas, muitas vezes Deus revela esses planos malignos para você não cair em cilada do diabo. Por isso que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para não cair na cilada do diabo. Então a oração em línguas vai revelar esses planos. Muitas vezes que o inimigo, usando homens e mulheres que infelizmente dão brecha para Satanás, que faz contra a minha vida e contra a sua vida, e muitas vezes Deus te revela para você não cair nessas ciladas. Olha o 10º, esse aqui é tremendo.
Línguas é a entrada no reino do Espírito. É a zona do milagroso. É o local do milagre. 10º, quando você começa a orar em língua, você entra no reino do Espírito. E nesse reino do Espírito é o local dos milagres. Aleluia! Então, por isso que quanto mais você orar em língua, você está entrando no reino do Espírito. E quanto mais você orar em língua, talvez milagres vão começar a acontecer na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Oh, alabaxara, alabacanta lá. Porque você está entrando no lugar dos milagres. Você está entrando no lugar do sobrenatural. Aleluia! 11. Língua está fortalecendo seu homem interior com o poder divino. A oração em línguas fortalece seu homem interior. Fortalece homem, que a Bíblia fala homem, né? Mas fortalece dentro de você. Nilza, shalom, boa noite. A oração em línguas fortalece o seu homem interior com o poder divino. Muitas vezes tem gente que fala assim, tá igual aquela galinha. Em algum lugar fala galinha Guiné, Gandó, como é? Tem um Guiné e tem outro nome. Agora esqueci, que fica falando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Qual é o outro nome? Em algum lugar chama Guiné, em outro lugar chama outro nome. Aí tem uns que ficam igual aquele lá, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem crente que vive assim, tô fraco. Angola, né? Da Angola, né? Verdade, Jason Pires. Então, fica lá, tô fraco, tô fraco. Orando em línguas fortalece o seu homem interior. Galinha Sura. Essa aí eu não conhecia não, Adriana. Galinha Sura, ó. Tá vendo? Cada região tem um nome. Então, fortalece o seu homem interior. De vez em ficar falando, tô fraco, tô fraco. Vai orar em língua, irmão. Ah, tô fraco, pastor, o que eu faço? Ora em língua, irmão. Eu tô fraco, pastor. Eu tô desanimado. Vai orar em língua, irmão. Tá fraco? Tá desanimado? Então ore em línguas. Ai. Aí ele para de falar que tá fraco. 12 motivos. Línguas mantém você espiritualmente apto. Shalom, estou entrando agora. Eladi. Amém. Que Deus abençoe. Nós estamos falando de 100 motivos para orar em línguas. Nós pegamos isso do pastor Cris, pastor da África, muito usado por Deus, muito usado em milagre. Líria, boa noite. Estava sentindo falta da Líria, hein? Nunca mais tinha visto você na live, Líria. Eu falei, cadê a Líria? A Líria sumiu. Nunca mais tinha visto. Que Deus abençoe, Líria. E nós estamos falando 100 motivos para orar em línguas. E ó, o 12 motivo diz assim, mantém vocês espiritualmente aptos. O que quer dizer? Você, quando está orando em língua, você está preparado. Sabe quando chega uma situação, uma circunstância, e pega a pessoa de surpresa e fala, eu não estava preparado para isso? Quando você está orando em língua, você está espiritualmente apto, preparado para qualquer coisa que vir aparecer. Queria tanto falar. Você começou a falar, Líria. É que você meio travando, você meio disse que vinha algumas palavras, é liberar essas palavras, uma sílaba, 2 sílabas. E se você não assistiu o podcast 34, assista. 34 entrou quarta-feira, só falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas parei porque achei que... Aí. Parei porque achei que era da minha cabeça. Nós comentamos no 34 e nós falávamos antes isso. Não é da cabeça, é só liberar. E nós falamos no 34 isso. A pessoa pensa, que eu estou imitando, é da minha cabeça e trava. Porque achava que está imitando. A maioria acha isso. E nós comentamos no 34. Libere, Líria. Libere, não é da sua cabeça. Libere. Libere. Então você está apto. Você está apto. Eu estou destravada. Glória a Deus, Eladim. Em nome de Jesus. E aqui essa live é para destravar. Eu vou chegar em alguns momentos orar uma vez, vou orar 2 vezes, não vou orar só no final,
porque tem 100 motivos. Eu estou no 12 ainda, mas não vão estar orando. É uma live especial. Não estou nem preocupado com o tempo, mesmo se a pessoa não der para assistir a live inteira de uma vez só, ela assiste depois, em pedaço, mas vale a pena você assistir ela inteira, porque eu vou ter momentos de oração nessa live para destravar, para Deus romper. Então, 12 motivos, você está preparado. As línguas mantêm você espiritualmente apto, preparado para qualquer situação. Terceiro motivo, as línguas estão orando coisas que foram escondidas para serem reveladas. Olha, isso aqui é tremendo. Tem coisas que foi escondida por Deus, não porque ele quer deixar escondida, mas precisa ser revelado. E quando eu começo a orar em línguas, Deus começa a trazer a revelação daquilo que está escondido. Como Daniel falou para Nabucodonosor, quando era para adivinhar o sonho, e ninguém sabia que sonho o rei sonhou, porque ele sonhou e ele queria que alguém soubesse o que ele sonhou e interpretasse. E aí Deus falou o sonho para Daniel, e aí Daniel fala assim, porque o meu Deus revela o profundo e o escondido. Eu gosto muito desse versículo, porque Deus revela o profundo e o escondido. Então, quando você está orando em línguas, aquilo que está escondido, Deus começa a revelar para você. Aleluia! 14. As línguas estão decretando o rema de Deus. Esse rema de Deus eu vou ter que explicar rapidamente. Antigamente, nas igrejas evangélicas, eu que tenho 30 anos na fé, era mais usada essa palavra, a palavra rema. Em alguns lugares ainda usa. Porque existia a palavra logos, que eles falavam conhecimento, a palavra escrita, você lê lá. O rema queria dizer uma palavra revelada de Deus. Você lê aquilo lá e Deus revela algo em cima da palavra dele. Aí nós chamava rema. Rema, porque é uma palavra de Deus revelada. A própria Bíblia, mas a Bíblia revelando algo para você. Era algo de revelação. E nós chamava rema. O logos é a letra. Você lê lá, mas às vezes entende alguma coisa, mas você começa a ler e puf, Deus te revela algo naquele texto que você está lendo. E aí nós chamava isso de rema. E aqui o pastor Cris, no número 14, diz: línguas estão decretando rema, palavras reveladas para a nossa vida, palavras rema, palavras de poder, palavras que vai transformar, palavras que vai trazer vida, palavras que vai trazer saúde, palavras que vão abrir porta, palavras que são rema, saindo dos nossos lábios através das línguas, em nome de Jesus. O 15 aqui é muito bom, hein? Línguas puxam você do passado para o futuro. Quantas pessoas estão presas no passado, seja um passado positivo, era tão bom naquela época que a igreja era assim, assado, ou no passado negativo, pastor, eu não consigo ser feliz, porque quando eu tinha 10 anos de idade, aconteceu isso comigo, e realmente pode ter acontecido algo bem ruim para ela. Então, seja por um passado positivo ou um passado ruim que a pessoa passou, e a pessoa está presa em algo e não consegue viver o presente e nem o futuro, porque você vai ter um futuro abençoado de acordo com o seu presente hoje, com o que você planta hoje. E o 15 diz: a língua puxa você do passado para o futuro, para o propósito que Deus tem na sua vida, meu irmão. Não importa se o seu passado foi ruim ou se o seu passado foi bom, mas Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você agora no presente e no seu futuro. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você agora e no seu futuro. Deus tem algo melhor para você, que você saia do seu passado de dor, que você saia do seu passado de trauma, que você saia do seu passado de sofrimento, seja do seu passado que foi maravilhoso, mas Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, Deus tem coisas grandes preparado para você agora e para o seu futuro. Quem crê nisso, digita aí amém, em nome de Jesus.
Oh, aleluia. 16. As línguas melhoria da casa é uma fonte de edificação. 16, eu vou comentar muito, é o que nós falamos sempre. Quem ora em línguas, a si mesmo edifica. Ele fala da melhoria da casa. Você está edificando a sua casa, está construindo uma casa. Nós falamos isso na live. Foi ontem, eu não lembro se foi ontem. Nós falamos de um exemplo de construção na live. 17. As línguas estão construindo uma forte premissa para realizar a unção. Oh, aleluia. Meu irmão, a unção de Deus, quando você começa a orar em língua, você começa a preparar o seu espírito para receber mais poder e mais unção. Porque tem pessoas que parecem que carregam um poder maior do que os outros. Porque tem pessoas que parecem que carregam uma glória maior. Quando ele ora é algo diferente. Não sei se você tem algum irmão aí na igreja sua, ou você mesmo é essa pessoa, que quando ora parece que o céu se abre. Parece que o céu se abre. Quando o irmão ora, fala, opa, você sente uma atmosfera mudou, você sente a presença de Deus quando aquele irmão, aquela irmã ora. Quem conhece alguém assim? Diz eu, escreve eu aí, escreve eu. Quem conhece alguém que quando ora, quando ele dá uma palavra, quando ele faz qualquer coisa, parece que a atmosfera muda. Parece que a presença de Deus chega, a unção chega, é algo diferente. Quem conhece alguém assim, escreve eu. Pouca gente conhece, meu Deus. A Adriana conhece. Que quando ora algo acontece. Então, as línguas preparam para você ser essa pessoa. Para você receber mais do poder de Deus. Para você receber mais da unção de Deus. Para você receber mais da glória de Deus. Então, as línguas preparam isso, você prepara o seu espírito para você ser capaz de receber mais do poder de Deus. Conheço pessoas assim. Glória a Deus. 18. Língua constrói e desperta a sua fé. Meu irmão, talvez por essa é a razão porque tem muito crente incrédulo. Por isso é a razão porque os crentes não estão orando em línguas, tem muito crente que estão vivendo na carne. Talvez por essa razão, por isso que tem muito crente que não aguenta uma palavrinha negativa, já derruba aquele irmão. Oh. Meu irmão, precisamos orar em línguas, e aqui é algo bem forte. 18, constrói e desperta a nossa fé. Judas 20, que está lá, orando no vosso, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. 19, línguas dão um progresso imparável que os seus inimigos não podem imaginar. Olha. As línguas aceleram a vitória. E o inimigo fica desesperado. O inimigo nem consegue imaginar. Você começar a orar em línguas, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem algo que é para acontecer positivo na sua vida daqui 2 anos. Daqui 2 anos tem algo preparado para você, algo muito bom. Mas você fala assim, eu vou orar 2 horas em línguas. Pus um alvo grande, né? Porque algo grande para acelerar, né? 2 horas todo dia você vai orar em línguas. Só dando um exemplo. Aquilo que era para acontecer em 2 anos, você acelera, pode acontecer em 2 meses. Aquilo que ia acontecer 2 anos, pode acontecer em 2 meses. Aceleração. 20. A língua estão dando louvor e ação de graça bem a Deus. Isso está lá em Coríntios, que nós damos graça em línguas. Então, as línguas é uma forma de louvar e agradecer a Deus. Então, 20. Antes de nós continuar, tem mais 100. Eu quero orar para Deus tocar na sua vida e vamos continuar. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai derramando mais e mais da tua glória, da tua unção, do teu fogo.
Papai querido, todos que estão conectados, possa receber um batismo de fogo, possa receber uma onda de eletricidade em todo o seu corpo. Papai querido, que o Senhor libere anjos agora, onde eles estiverem, e que possa tocar na vida deles agora. Toque na vida deles agora. Toque na vida deles agora. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, vai liberando eletricidade, vai liberando unção de alegria, vai liberando do teu poder agora. Eles sejam batizados com fogo agora. Receba o batismo de fogo agora. Receba o batismo de fogo agora. Receba o batismo do fogo do Espírito Santo agora. Receba agora. Receba o batismo de fogo agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém. Quem recebe, escreve aí, amém. (21) As línguas alinham você com a vontade divina. Pastor Joel Pacheco, amém. Sim, Nilza. Pode orar em línguas sem orar em português? Pode. Pode. A oração em línguas é uma oração, né? Só que nós estamos orando no Espírito. Mas às vezes nós devemos orar por entendimento, em português, no sentido que nós vamos pedir para pessoas, igual nós fazemos na madrugada, nós estamos intercedendo por pessoas, né? Intercedendo por locais. Igual na oração da madrugada, que quem não acompanha, nós oramos com entendimento por pedidos de orações. Tem 7 pedidos que nós estamos orando. Hoje foi o dia 19, falta 2 dias, que era 21 dias. 21, língua alinha você com a vontade divina. Deus tem um plano perfeito. Isso também está em Romanos 8, que diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para cumprir a vontade de Deus. Estou 6 meses no propósito de orar em línguas, 2 horas e 40 por dia, crendo nos resultados desta ferramenta poderosa. Glória a Deus, pastor Joel. Com certeza vai ter muitos resultados. 2 horas e 40, você está falando do dízimo, né? Acho que você separou o dízimo, né? O dízimo do dia de 24 horas, ele separou 2 horas e 40. Com certeza vai ter muito resultado. Não sei se o pastor Joel é antigo aqui no canal, é novo. Se for novo, nós temos podcast muito especial só falando sobre línguas, número 22, 26, 27, número 20, número 15, número 17, número 9 e número 1. Esse daí é o que fala bastante em línguas. 22. As línguas estão falando. As línguas está falando a língua e a vontade de Deus, falando a linguagem celestial. Já pensou? Eu fui uma vez para a Argentina. Nós pensamos que o espanhol é fácil de entender, pelo menos, porque lá na fronteira da Argentina, o pessoal falava portunhol, mistura de português com espanhol. Eu entendia. Mas quando eu fui para a capital da Argentina, Buenos Aires, eu não entendia nada. Na primeira vez que eu fui. Hoje eu estou até entendendo um pouquinho mais. Eu acho que hoje eu não ia ficar tão perdido. Fui 4 vezes para a Argentina, abriu, parece que o meu entendimento. Hoje eu consigo entender um pouco o espanhol. Mas na primeira vez que eu fui, eu não entendia nada. Eles comunicando lá, eu fiquei pensando, ele poderia até estar falando mal de mim, eu estaria perdido. Porque eles falavam uma língua que não era minha, que eu não conhecia. Então você, quando está falando dessa língua, o inimigo fica perdido. Porque você está falando uma língua diretamente com Deus, uma linguagem especial. Glória a Deus. 23. Língua ajuda a fortalecer a sua fraqueza. Meu irmão, você está fraco? Nós falamos, ora em línguas. Você está fraco? Ora em línguas. Você está fraco? Ora em línguas. E libere as línguas. Não tenha dúvida na mente. A Líria tem que assistir o Podercast 34, que entrou quarta-feira. 24. A língua é assistência final à oração.
Sabe o que acontece? Isso daqui é algo simples. Eu não sei orar como convém, e às vezes tem coisas que eu estou orando com entendimento. Ali ele diz que vai ver o podcast, ver que nós falamos muito do batismo do Espírito Santo. Nós estamos orando com entendimento e às vezes parece que não está ainda aquela oração com entendimento. Porque você não sabe nem como pedir, nem como convém. E aí você termina aquela oração orando em línguas. Fala, Espírito Santo, me ajuda. É o detalhe final, a oração em línguas. 25. A língua qualifica todas as coisas para trabalhar e para o seu bem. Isso aqui é forte, hein? Pastor Cris escreveu. As línguas qualifica todas as coisas para trabalhar para o seu bem. Todas as coisas começam a favorecer para o seu bem, para o seu propósito. Por isso que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Shalom. Lira, não tem isso. Lira, não tem isso de falar mais pessoal. É que você não viu o meu testemunho. Eu tenho um testemunho aqui no canal, uma live falando assim, perseguição, como é? Bloqueios e perseguição da oração em língua. Eu conto o meu testemunho. A minha linguagem, quando eu recebi, era muito estranha. Não era nem palavra, parecia um grunhido. Eu fui perseguido, fui criticado. E a minha língua não era feia, vamos dizer assim, falando, mas só que era espiritual de Deus. Eu conto isso nessa live. Então não tem isso. Pode ser uma sílaba, pode ser uma palavra, pode ser um grunhido. E é interessante que quando eu falei isso numa live, uma irmã falou, pastor, aqui eu me identifiquei com aquilo, porque a minha língua é igual à sua e eu fico com vergonha. E eu comecei a sentir vergonha por causa disso. Então, você vê lá depois dessa live, ele está lá atrás, eu acho que 2 meses atrás, as línguas, bloqueios e perseguições da língua. Eu conto meu testemunho, a minha língua não era bonita. E aí eu continuei. Pastor Maurício, o apóstolo Maurício está pedindo um estudo. E o profeta também, profeta e apóstolo, falou que a dele também era estranha demais. Então, a dele era estranha, a minha era estranha. E nós continuamos. O segredo é continuar, pode ser estranho que for. E ele está pedindo para me mandar o estudo. Eu vou mandar para o profeta e também para todos aqueles que estão no grupo. Isso que eu estou lendo, eu vou colocar lá no grupo de oração. Glória a Deus. 26. As línguas fazem com que você seja um Deus interior. Você tem essa percepção do Deus que está no seu interior. Percepção da presença de Deus. E quando eu mandar o estudo, lembre que isso aqui foi uma tradução aqui o pastor Cris fez isso em inglês e alguém traduziu. E aí algum errinho de português, né? Um errinho de português. Eu vou mandar os estudos, mas vocês pegam o conteúdo. Vocês pegam o conteúdo, mas não vai olhar os erros. Porque às vezes o pessoal vai olhar uma vírgula, vai olhar não sei o que, tá errado isso. Pegue o conteúdo, a mensagem. Dani, tem um grupo de oração que é para... Não é um grupo, eu gosto de falar que não é um grupo de interação, né? É só eu que posto. É um grupo para a pessoa receber mensagem minha, conteúdo, oração específica. Às vezes eu vou fazer live fechada, não deu para mim fazer ainda live fechada por causa do tempo, mas eu vou fazer live fechada e algumas fechadas vou colocar no grupo. Então é um grupo específico para receber conteúdo. Não é um grupo de interação que todo mundo posta, todo mundo comenta, não. E eu posto algumas coisas. Quando eu vou fazer live, eu já coloco lá no grupo para o pessoal saber. Então, esse grupo está aqui na descrição. Na descrição do vídeo, você pode, quem quiser entrar no grupo para receber esses conteúdos. Se a pessoa acha que é um grupo de interação, aí às vezes entra e acaba saindo depois, que acha que vai conversar, coisa e tal. Não, não tem conversa. É para mim postar conteúdo exclusivo, mensagem exclusiva neste grupo. E orações específicas. Às vezes, quase toda manhã eu faço uma oração para todos do grupo lá. Quase toda manhã. E está aqui na descrição do vídeo. A línguas faz você ter uma mente milagrosa. Olha, isso aqui é tremendo. As línguas faz você ter uma mente. Qual é a nossa dificuldade? É crer. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Jesus falou para o centurião e Jesus falou para o cego, ele usou as palavras, a mesma coisa, seja feito conforme a vossa fé.
Porque às vezes nós temos dificuldade de receber uma bênção, de receber uma vitória, receber uma provisão, por falta de fé. Nós não cremos. Porque se eu creio, eu recebo. Quem crê, recebe. Eu tenho uma mensagem aqui falando provisão sobrenatural através da oração em língua, que também está aqui na descrição do vídeo, que eu comento provisão sobrenatural através da oração em língua. Eu comento isso. Deus já liberou a provisão. Mas por que eu não recebo a provisão? Porque eu não estou crendo. Quando eu creio, eu recebo. E as línguas, no número 27, faz você ter uma mente milagrosa. Por quê? Porque a oração em línguas vai destruindo as fortalezas. Isso já falei numa live. A oração em línguas vai destruindo sofismas. Fortaleza é sofismas, ideias que foi colocado na nossa mente que não é a verdade de Deus, que não é a palavra de Deus. Foi colocado na nossa infância pelos nossos pais. Eles tratando com amor, mas só que muitas vezes ideias não bíblica entrou na nossa mente, foi colocado pela cultura, pelas novelas, pelos jornais, pelos amigos, e aí nós temos uma mente que duvida, uma mente que não crê, mas quando você começa a orar em línguas, você começa a ter uma mente milagrosa, uma mente que começa a crer no sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Oh, alabachora, alabacanta, alabachora, alabacanta, alabachora. A Lília diz que vem de uma família idólatra. E há muito ensinamento, às vezes até no meio evangélico, Lília. Às vezes tem pessoas, vou dar um exemplo para você entender. Eu falei isso nessa live, que eu vou dar provisão sobrenatural através da oração em língua. Muitos que estão aqui já assistiu 21 vezes, que eu fiz um desafio nessa live de a pessoa assistir 21 vezes. E as pessoas assistiram. Tinha uma missionária que eu conheci, que ela pregou num domingo sobre Jeová Jireh, que Deus que provê. Eu falei, que bem essa palavra. Eu era o pastor da igreja e falei, missionário, prega domingo. Ela pregou Jeová Jireh. E aí naquela semana, ela estava preocupada que a igreja que mandava o sustento missionário para ela, se ia mandar, se ia falhar. E eu falei, missionária, você não pregou domingo sobre Jeová Jireh? E aí ela foi contar que quando ela era criança, a mãe dela, mesmo sendo crente, mesmo quando era o dia do mercado, o dia que era do que recebia o salário, enchia os armários, a despensa de comida, a mãe dela mesmo assim começava a reclamar que ia faltar com o armário cheio. E ela disse que cresceu nisso, em uma pobreza, e mesmo quando tinha, a mãe dela reclamava que ia faltar. E aí ela disse disso. E eu fiquei pensando comigo, ela pregou sobre Jeová Jireh, mente. Mas no coração dela, dúvida. Às vezes você acha, não, Deus cura. Mas será que Ele quer me curar? Dúvida. Deus abre porta de emprego. Deus abre porta de emprego. Será que Ele vai abrir para mim? Dúvida. Ali ele disse, eu não lembro se ele falava. É verdade. Então, mas aí a oração em línguas vai mudando a nossa mente. A Edna escreveu, grupo é uma bênção. Eita glória. Deus abençoe, Edna. Às vezes tem coisa que eu dou lá só pro grupo. Foi ontem? Eu não lembro se foi ontem. Eu mandei um e-book do pastor Cris lá pro pessoal do grupo lá. Um e-book Cria o Seu Mundo. Não sei se os irmãos leram, mas mandei pro grupo lá. Se ler é outra coisa. 28. Línguas magnificam a Deus. Línguas adoram a Deus. E eu fiz uma live falando que as línguas também é uma língua de adoração. Que você vê lá em Atos 2 que eles estavam adorando a Deus, glorificando a Deus. Eladir disse, eu vou ler. Glória a Deus, Eladir. Tem uma chave poderosa ali do pastor Cris ali para mudar o seu mundo. Ele fala que você pode mudar o seu mundo. Ele fala ali no livro, começa assim, se o mundo que você está vivendo, o que você está vivendo não está de acordo com você, não está bom, você pode mudar o seu mundo. É forte isso. Você pode mudar o seu mundo. Preciso ver essa live. Eita glória. Qual? Da provisão sobrenatural? Da provisão sobrenatural através da oração em línguas está aqui embaixo. 29. As línguas ampliam a sua perspectiva da potência de Deus em sua vida. As línguas
amplia a sua perspectiva da potência de Deus em sua vida. Todo mundo sabe que o nosso Deus é poderoso. Mas só que as línguas amplia. Você tem certeza da grandeza, do poder desse Deus maravilhoso. 30. Línguas lhe dá refrigério espiritual, descanso. Com lábios gaguejantes falarei a este povo. Está lá em Isaías. Este é o descanso. Está lá em Isaías 28. Agora eu não lembro o versículo. Nós falamos disso num dia nessa live. Língua lhe dá refrigério espiritual, descanso. Quando você ora em línguas, você começa a entrar num descanso. Aleluia! Quem está entendendo, diga. Eu penso na igreja. Escreve aí quem está entendendo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 31. Línguas abriga sua nitidez e precisão na unção. Sabe aquele quando você vai... Cheguei agora, Rosimeire, mas... Nós estamos no número 31, nós estamos falando 100 razões para orar em línguas. E o 31 diz assim... Abriga sua nitidez e a precisão da unção. Por quê? Você pode... É aquela mira de raio laser, né? Que você mira e acerta. Você tem uma precisão. Você não desperdiça. Existe uma unção e um poder sobre você. E quando você começa a orar em língua, você acerta o alvo. É como acertar o alvo. Você não desperdiça aquilo que Deus deu para você. Você vai no lugar certo, para a pessoa certa. Você tem experiência com Deus na igreja, ou em casa, ou na rua, onde Deus quiser te usar, mas há uma precisão nessa unção, nesse poder de Deus, se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. 32, e aí nós vamos orar agora, mais uma vez, até chegar ao número 100. As línguas facilitam a entrada nos dons espirituais. Isso é o que nós falamos sempre. A entrada dos dons espirituais é a oração em línguas. A oração em línguas é uma porta para a manifestação dos dons espirituais. E você que tem um dom espiritual, quanto mais você orar em línguas, esse dom vai se manifestar mais forte na sua vida ainda. Quanto mais você orar em línguas, esse dom vai se manifestar mais forte ainda na sua vida. É uma entrada para o sobrenatural. A Célia disse, atrasado, depois vou assistir completo. Assiste, porque já estamos com 57 minutos, meu Deus. E eu estou no número 32. Vou ter que correr. Vamos orar. Ô, papai querido, vai batizando. Essa é uma live de ativação, meu Pai. É uma live, meu Pai, para o Senhor tocar o teu povo. É uma live, meu Pai, para o Senhor derramar da tua glória. É uma live, meu Pai, para o teu povo ser cheio, 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 cheio da tua presença, meu Pai. Papai querido, batiza com fogo, vai dando línguas de fogo, e aquele que ora em línguas, que o Senhor possa estar dando novas línguas agora, ele possa estar recebendo variedade de línguas agora, dom seja liberado agora. Você que ora em línguas, vai orando em línguas agora. Oh, alabachora, alabacanta, alabachora, alabacanta, alabachô. Alabacanta, alabachora, alabacanta, lá. Nós queremos mais do teu poder, meu Pai. Nós queremos mais da tua glória. Nós queremos mais da tua unção. Nós queremos mais da tua majestade. Encha nossas vidas. Aviva a tua obra. Aviva o teu povo. Que uma onda de poder, de eletricidade possa tocar o teu povo
agora, uma onda de poder e de eletricidade toque o teu povo agora, da planta dos pés à cabeça, uma onda de poder e de eletricidade vai tocando agora, 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 agora. Alaba, laba, chora, laba, canta, laba, chora, laba, chora. Alaba, baba, laba, chara, laba, canta, laba, chá. Alaba, baba, laba, chara, laba, canta, laba, chá. Receba o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebe, digita aí amém, em nome de Jesus. Quem recebe, digita aí amém. Aleluia. Trinta e três. As línguas equipa para as maravilhas de Deus. Você quer ver maravilhas de Deus? Por que será que Satanás luta tanto para as pessoas não orarem em línguas? Por que Satanás luta tanto para isso que não é novo? E teve um mover muito grande com o pastor David Robson na década de 80 para 90, eu acho. Eu não lembro se ele começou a vir em 80 ou 90. E aí muitos pastores foram avivados, ativados, começaram a orar em línguas. Mas aí depois há um esfriamento. E os que estão sendo levantados agora, pastor Edson Conceição, pastor Danilo, pastor Fabrício, que vai ministrar no retiro, o apóstolo Diego Maurício também, que está colocando no canal dele várias mensagens sobre oração em línguas. Por que será que o inimigo luta tanto para essa mensagem não se espalhar? Por que será que quando nós colocamos uma mensagem falando sobre oração em línguas no nosso Instagram, no nosso TikTok, as pessoas vêm para criticar, para xingar? Porque o inimigo sabe que essa é uma arma poderosa. E você começa a preparar para ver maravilhas de Deus. 34. As línguas estão afinadas, também sensibiliza o homem espiritual para a voz de Deus. Isso aqui é coisa tremenda. Um dia eu estava tentando explicar. Deus fala ao nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Ele não fala na alma, do espírito que ele fala. O espírito testifica com o nosso espírito. Isso foi uma live um dia desse. Agora eu não lembro. Todo dia fazendo live, eu não lembro que dia foi, mas foi nessa semana que eu fiz essa live. O Espírito testifica o nosso espírito. Deus fala do nosso espírito. E do nosso espírito passa para a nossa alma. Então, quanto mais orar em línguas, mais sensível você vai ficar para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar e está falando no seu espírito. Talvez algumas coisas que precisam ser consertadas na sua alma, para você começar a entender, porque existem fortalezas, medos, traumas, bloqueios na alma, mas o seu espírito está livre, e o Deus já está falando no seu espírito. Então, quanto mais você orar em línguas, mais sensível você pode ficar para ouvir a Deus. 35. As línguas ajudam a trazer a sua língua natural à submissão. No livro de Tiago, diz que as línguas, ela dá um exemplo de um incêndio numa floresta, que pequena fagulha numa floresta, hoje nós sabemos, uma bituca de cigarro pode queimar uma floresta, e ele está falando do poder da língua, e ele fala que quem não tropeça na língua é perfeito, que ele dá uma ênfase tão forte na língua, que no livro de Tiago, capítulo 3, e aqui ele fala que o pastor Cris, que as línguas ajudam a trazer a língua natural à submissão. Estou orando em língua, estou treinando minha língua para submeter à vontade de Deus. De vez eu estar falando bobagem, eu vou orar em línguas. Para mim, orar em línguas está uma luta muito grande com a minha própria carne. Edna, no começo é assim. Nossa carne não quer orar em línguas. Nossa carne não quer nada espiritual. Mas quando você põe a disciplina, eu vou orar. Algum irmão colocou, pastor, estou orando só meia hora, só consigo meia hora. Crie o hábito de orar meia hora, que aí depois vai ter um tempo que a sua carne... Você dominou a carne, meia hora você ora tranquilo.
Aí você aumenta para 40 minutos. Depois você aumenta para 1 hora. Tem uns que já conseguem embalar. Tem irmãos aqui no canal que fala, estou orando 4 horas, 3 horas. Mas tem uns que tem que começar aos poucos. Então fala, ó, no mínimo meia hora. Aí na primeira semana vai ser difícil, na segunda semana. Aí você vai ver na terceira semana, ó, tá fácil. Aí você aumenta para 40, aí vai aumentando. Até chegar no mínimo de 1 hora. É bom a pessoa deixar. A pessoa fala assim, pastor, qual é o ideal? O ideal é orar quanto mais melhor. Mas você fala assim, o mínimo, 1 hora. 1 hora. Mas qual é a vantagem de orar em línguas? Quando você cria o hábito, você andando na rua está orando em línguas. Eu no ponto de ônibus estou orando em línguas. Eu tinha uma época que eu estava sem um carro, e agora estou sem um carro de novo, mas eu comprei o carro logo em seguida, que eu ia da minha casa para a igreja, numa igreja que eu pastorei lá em Ribeirão Pires, era 40 minutos andando. Então, quando eu não encontrava ninguém, eu ia andando para a igreja, 40 minutos orando em línguas. E quando eu voltava, 40 minutos voltando orando em línguas. Então, só nisso, 40, dá quanto? 1h20 orando em línguas? Rosimeire, tá difícil para mim também orar. É a carne. Mas faz uma base. Meia hora, se adapta, 40 minutos. Faz um alvo. Todo dia eu vou orar meia hora. Todo dia eu vou orar meia hora. Todo dia eu vou orar 40 minutos. Todo dia eu vou orar 1 hora. E aí você faz isso constantemente. Aí você vai criar o hábito. Mas tem que... Se for meia hora o mínimo, no mínimo meia hora todo dia eu vou estar orando em línguas. Ultimamente eu tenho orado em línguas por várias horas, em momentos diferentes. No final, somado, tenho orado bastante. Glória a Deus, Eliana. Quando você cria um ritmo, irmão, quando você cria um ritmo, cria um ritmo que flui. Você nem percebe que está orando em línguas. Você nem percebe que está orando em línguas. Quando cria um hábito, né? Vamos falar, cria um hábito, um ritmo, você nem percebe. E aí, para aqueles irmãos que têm dificuldade, pode perseverar, faz alvos pequenos. Eu, quando tive a revelação, eu conto o meu testemunho aí no canal, eu fiz um alvo grande, porque eu queria ser usado em milagres, eu ia viajar para a Argentina, eu fiz um alvo de 3 horas no mínimo. Mas não aconselho quem está começando a fazer um alvo grande, porque senão fica desanimado, ele não vai alcançar. Então faz um alvo pequeno, se adapta naquele alvo pequeno e vai aumentando, para chegar no mínimo 1 hora. E aí quando se adaptar 1 hora, você vai ver que vai. Eliana, eu também oro em horários diferentes. Glória a Deus. 36. A língua desenvolve mais intimidade com o Espírito Santo. Oh, aleluia. A língua é o quê? É uma linguagem do quê? É uma linguagem do Espírito. É o seu Espírito junto com o Espírito Santo que produz a língua. Entenda só, não é o Espírito Santo que está orando sozinho. É o seu Espírito junto com o Espírito Santo ora. Flui esse rio dentro de você e você ora com a sua boca. Então, quanto mais você está orando em línguas, mais intimidade você tem com o Espírito Santo. 37. Línguas é uma conversa particular com Deus. É mais ou menos, você chama um lugar assim no céu, está cheio de anjos. Licença aqui todo mundo. Eu vou falar aqui só eu e Deus agora. Eita Deus. Fiquei até arrepiado agora. Sai aqui Gabriel, sai aqui Miguel, sai aqui Serafim. Agora eu vou ter uma conversa particular com Deus. Eu vou falar com meu pai aqui, com meu paizinho. Paiinho. Vou falar com meu papaizinho querido. Meu pai. Vem cá, pai. Eita Deus. Eita, fiquei emocionado aqui nessa parte. Meu Deus. Fiquei emocionado nessa parte. Falar com Deus. 38. As línguas são profundas. Profundas, chamado ao profundo. O profundo chama o profundo. As línguas são profundas e está chamando você para o profundo. Para você sair do raso, mergulhe. Igual o pastor Paulo falou no Podcast 34, ele conta do batismo do Espírito Santo. Eu gostei muito da ilustração dele, que ele falou assim, o Espírito Santo, ele deu um exemplo, é como se fosse o oceano. E aí tem pessoas que se contentam apenas de molhar o pé, e tem outros que se contentam de mergulhar nesse oceano do Espírito. E ele fala, mergulhe no oceano do Espírito, no Podcast 34.
é a profundidade. 39, língua acessa o conhecimento de revelação ao seu espírito. Lembra que eu falei? Deus começa a trazer revelação para o seu espírito, e quanto mais você começa a orar em línguas, Deus vai te dar acesso, revelação, vai vir para o seu conhecimento daquilo que você está orando. Deu bobeira em língua o tempo todo. Não entendi, Elizabeth. Não entendi o que você quis dizer. Vai trazer revelação. 40. Línguas ajuda você a entrar na mente de Deus. Aqui é forte. A língua ajuda você a entrar na mente de Deus. Por quê? Lá em Coríntios diz assim: quem conhece a mente de Deus? Não o Espírito de Deus, que vai na profundeza de Deus. Quem conhece a mente do homem? Não o Espírito do próprio homem. E o Espírito de Deus nos revelou. Coríntios 2, Coríntios 1. O Espírito vai na mente de Deus e revela para nós. Glória a Deus. Tremendo foi esse poder, Cast. Eu vi essa revelação dele do mergulho no oceano. Achei muito bonito. Olha para você ver, eu coloquei esse corte dele falando do mergulho lá no TikTok, e uma irmã falou: eu falei em línguas, mas não falei mais, eu tô igual essa pessoa, molhando só o pezinho. E eu falei: mergulhe, minha filha. E eu falei: vai assistir o programa inteiro para mergulhar. 41. A língua abre a escritura para você ter uma perspectiva divina, em vez de um ponto de vista intelectual. Às vezes eu coloco o fone, sei lá, e oro em línguas, as pessoas pensam que eu estou cantando. Glória a Deus. Elizabeth, sabe o que eu achei interessante? Hoje em dia nós andando no trem, até um dia eu estava lá no metrô, e aí veio uma menina falando, eu pensei que ela estava falando comigo, eu fiz até um gesto assim, que foi? E aí ela estava falando com alguém, com aquele fone, que é só aqui no ouvido. Quando eu descobri a revelação da oração em língua, não tinha esses fones no ouvido. E eu começava a orar sozinho, e claro, quando tinha pessoas, eu ficava bem baixinho. Mas hoje em dia está até fácil, que a pessoa vai pensar que você está falando no celular, está falando com alguém. Mas no meu tempo não tinha nem isso. Hoje em dia está fácil, que a pessoa fala: ele deve estar com o celular no ouvido, ele está falando com alguém, que hoje em dia nós ficamos vendo as pessoas falando sozinho, né? Mas está falando com alguém no celular. As línguas, você começa a ler a Bíblia e você começa a não ter a visão pessoal do homem. Ele começa a dar a visão de Deus sobre aquele texto, sobre a sua vida. A sua perspectiva muda, que é uma renovação na mente. Com certeza, Líria. Ela está perguntando se pode ouvir e louvar. E principalmente você que está com essa dificuldade, com essa dúvida, isso já pode ajudar um pouco. Você coloca o fone, pode ser instrumental e pode ser até um louvor que te toque. E vai te ajudar. 42. As línguas são a parte de armadura de Deus, lança que atira nos inimigos. Por isso que o inimigo fica doido quando você ora em línguas. É uma arma. E aqui o pastor Cris diz que é uma lança, é uma armadura, é uma lança. Que o inimigo é ferido quando você ora em línguas. Você sabia que quando eu tinha... Para você ver como é que é. Quando eu recebia as línguas, e minhas línguas eram estranhas, eu mesmo tinha dúvida se a minha língua era de Deus, e aí o meu pastor era muito usado na libertação. Caía 5, 6 pessoas manifestadas. E aí eu chegava, só para me ter certeza, é claro que não deve fazer isso, mas eu chegava na pessoa que estava lá possessa, amarrado, endemoniado, amarrado, com as mãos para trás, de joelho. Eu chegava orando em línguas, assim, na cabeça de chorar, cantar lá, baixar. Minha língua não era nem desse jeito. E aí o demônio gritava: ah! A pessoa que estava possessa, ah! Gritava. É uma arma. Apóstolo, eu creio piamente que o Espírito Santo tem usado nesses últimos dias para incendiar através dessa revelação do falar em línguas, em todo o tempo. O Senhor está sendo um condutor de avivamento. Amém, Eliana? Amém. Glória a Deus, eu recebo isso. Mas graças a Deus tem muitos testemunhos chegando no canal.
tanto pelas lives, como também pelo programa Podcast. Tem muito testemunho chegando e toda glória seja dada a Deus por causa disso. 43. A língua causa danos ao reino das trevas e coloca em total confusão. O diabo fica doido, ele não sabe o que você está orando. Você está uma linha direta. Então o inimigo fica confuso, você está pedindo algo ou está intercedendo por algo que ainda vai acontecer, que o inimigo está armando uma cilada e você já está destruindo a cilada dele através da sua oração em línguas. Traz uma confusão no reino do inimigo. Vida financeira e espiritual. Você quer um destravar nessa vida, Rosimeire? Eu sou um desse testemunho vivo. Glória a Deus, Helena. Glória a Deus. Fico muito feliz com isso. Amém, Rosimeire. Tem um culto agora. Mas pode depois você continua assistindo. Que Deus abençoe sua vida financeira e espiritual em nome de Jesus. E quem chegou depois e não curtiu, não deu like, vai lá nos 3 pontinhos, que é à direita aí do seu celular. Aperta, vai abrir a janela e dê o like que ajuda em nome de Jesus. 44. A língua ajuda você a desenvolver a sua vida de oração, com certeza. 45. As línguas sincronizam você com o tempo de Deus. Ajuda a viver de acordo com o sonho de Deus para você na terra. Sincronizar. Você sabia que essa palavra sincronizam ou sincronidade, eu acho que é assim que pronuncia. Quem já ouviu essa palavra? Quem já ouviu fala sim. O mundo usa essa palavra. Até um psicólogo, Jung, eu acho que usou essa palavra, ele falando das coisas que parecem coincidência que acontece, e eles usam essa palavra. E o pastor Cris usa aqui muito bem. As línguas sincronizam você com o tempo de Deus e ajuda a viver de acordo com o sonho de Deus para você na terra. Sincroniza. Coloca as coisas no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Você sabia que você estando no lugar errado pode acontecer uma tragédia? Lá no meu bairro, infelizmente, há muitos anos atrás, teve uma chacina onde eu morava, e onde a minha mãe mora até hoje. E alguns daqueles lá, até conhecidos, alguns eu evangelizava lá. Mas eram pessoas que tinham vícios de droga. Mas tinha um irmão que era irmão de uma irmã da igreja. Eu não cheguei a conhecer ele. Eu conheci a irmã dele, que era da igreja. Ele nunca tinha encostado naquele bar onde teve a chacina. Mas naquele dia ele resolveu tomar uma cerveja naquele bar. Nunca tinha chegado lá. E aí foi no dia que chegaram os caras para matar. Na verdade, os caras queriam matar alguns viciados lá, mas quem estava no bar, eles meteram bala e ele morreu. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas quando você ora em línguas, Deus vai colocar você no lugar certo e na hora certa para a bênção chegar na sua vida. Ou você que está aqui nessa live, tem bênção que estão chegando na sua vida. Tive uma visão agora. É como se fosse um símbolo. Alguém chegando na tua porta, batendo assim, chegando com uma bandeja, com presente. Quando você vê uma bandeja e presente, isso é bênção chegando. Pode ser financeira, pode ser cura, pode ser em qualquer área, mas é uma bênção que está chegando. Eu vi assim, bater na porta, que é símbolo. Deus fala, é por surpresa, surpresa. Pessoas vão bater na sua porta, algo que nem que você está esperando. Você não está esperando. E a bênção está chegando. Você não está esperando. E a bênção está chegando. Vai bater na sua porta. Aleluia. 46. Língua alinha. É um alinhamento com as atribuições de Deus. 47. Eu vou ter que dar uma corridinha aqui, senão não acaba. 47. A língua é a porta da enunciação e ousadia. A língua te dá ousadia. Quanto mais você orar em língua, talvez não no começo. Fala assim, eu ainda não estou tendo essa ousadia. No começo, talvez não. Mas isso está construindo você. Lembra que a língua é uma edificação? Está construindo você. Você vai perceber que vai ter uma ousadia. Uma irmã, não sei nem se ela está aqui, ela está no treinamento de cura, e ela conversando com ela hoje, ela falou assim, pastor, eu orei para um monte de gente, e pelo que eu entendi no áudio, não sei se eu entendi errado, que parece que ela não tinha esse costume de orar pelas pessoas enfermas, mas ela teve uma ousadia de ir lá orar, coisa e tal,
porque Deus está dando essa ousadia para ela. Ela está no treinamento de cura. 48, a língua é o Espírito Santo pesquisando seu coração e orando através de você a perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo vai no seu coração e ele ora, ele pesquisa, ele vai no profundo e ele ora a vontade de Deus na sua boca. A perfeita vontade de Deus. E lembre disso, a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É perfeita, é boa e agradável. Vou repetir. Qual é a vontade perfeita para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela é perfeita, é boa e agradável. É isso que Deus tem preparado para você. 49, as línguas estão arrancando os tesouros de você. Tem muita coisa que Deus depositou em você. Tem tesouros dentro de você. Marlis Mouro, acho que é assim que pronuncia, Marlis Mouro, um homem muito sábio, eu vi a ministração dele pessoalmente, um homem, uma sabedoria, pastor de uma sabedoria tremenda, infelizmente morreu prematuramente, acho que tinha uns seus 50 anos, de um acidente aéreo, e ele é escritor de vários livros, e ele falava ele falava do propósito, que todo mundo nasceu com propósito, e ele falava assim, em um dos livros, nas palestras dele, de você morrer vazio. E ele fala uma frase muito forte, que eu nunca esqueci, ele falou assim, sabe qual é o lugar mais rico da Terra? E aí todo mundo fica pensando, Alphaville, aqui em São Paulo ia falar Alphaville, Morumbi, se você é de outro estado, que tem um lugar rico aí no seu estado, você talvez vai pensar, o lugar mais rico é lá, o Miami, os Estados Unidos. E ele falou, o lugar mais rico na Terra é o cemitério. E aí todo mundo fica chocado, como assim o cemitério? Ele falou, porque dentro do cemitério tem livros que era para ter sido escritos e nunca foram escritos. Tem empresas que era para ter sido levantadas e nunca foram levantadas. Tem grandes ministérios que era para ter sido construídos e não foram construídos. Ele fala que pessoas que morreram com dons e talento que era para ter feito algo, porque Deus colocou isso dentro deles e eles não fizeram. E ele diz, o lugar mais rico na Terra é o cemitério, porque tem poetas, tem escritores, tem empresários, tem pessoas que eram para fazer diferença na terra e não fizeram. E aí ele fala isso, nós temos que morrer vazio, tudo que Deus colocou em nós temos que colocar para fora, para abençoar o nosso mundo. Eita Deus. E aqui ele fala aqui no 49, as línguas estão arrancando os tesouros de Deus, tesouros de você. Tem coisas que Deus colocou dentro de você preciosas. Só você tem. Ideias, livros, talvez empresas, talvez ministérios. Algo que Deus colocou em você, coisas que Deus colocou em você. E as línguas vai tirar isso para fora. Aleluia. 50, as línguas estão soprando o chifre do carneiro para a batalha. Aqui, para quem não entende, quando as pessoas iam para a batalha, a pessoa soprava o chofar, né? Para ir para a guerra. Quer dizer, as línguas estão preparando o povo para a guerra, para a batalha e vai vencer. As línguas, 51, esse aqui é bonito. As línguas é o som da vitória. 52, é o som da vitória. 52, as línguas estão liberando anjos, designações celestiais para mudar situações terrenas. Choraba, cantaraba, choraraba, chá, chararaba, cantaraba, chô. Às vezes o Espírito Santo pode usar a sua língua. Essa linguagem não é uma língua do anjo, é uma língua espiritual. Mas só que nessa língua espiritual, a manifestação das línguas tem várias, né? Eu fiz uma live com o pastor Fabrício, né? As 4 operações das línguas. Nós podemos falar com as línguas de idiomas também, se for para como fala? Sinal para os incrédulos, pode acontecer isso. E o Espírito Santo pode usar a minha língua para mandar comando para anjos. Não que eu estou orando, sempre está acontecendo isso. A oração é para edificação minha, mas pode acontecer. Anjo está sendo liberado ao meu favor, ao seu favor. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Língua é uma sessão de debate com Deus, uma conversa, né? Debate, nós pensamos só em debate de
de discussão. Mas como o pastor Cris escreveu em inglês, é uma conversa, é uma sessão. Vamos abrir uma sessão agora para conversar com Deus. 54. As línguas ajudam você a explorar a criatividade. Elohim. Elohim é o Deus que aparece lá. É o nosso Deus. Mas essa palavra Elohim é usada lá no livro de Gênesis, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá está escrito Elohim. Ok, explorar a criatividade. Existe um ser mais maravilhoso, mais poderoso, mais criativo do que Deus? Você sabia que com uma ideia criativa você pode prosperar, ficar rico? Quem sabe disso? Quem quer receber uma ideia criativa para ganhar dinheiro? Eu sei que tem irmãos aqui que não quer ganhar dinheiro, mas quem quer ganhar mais dinheiro, escreve aí amém. Eu sei que tem irmãos que falam, não, pastor, eu não quero dinheiro. Mas quem quer, escreve aí amém. Ninguém quer. Ninguém quer mais dinheiro. Ninguém quer mais. Elizabeth, amém. Eliana. Estou necessitando, Elizabeth. Por causa da criatividade, eu quero amém. Você sabia que muitas ideias no mundo e muitas coisas, pessoas se tornaram milionárias por causa de uma ideia criativa? Eu vou dar só um exemplo. Só quero dar um exemplo para não tomar muito tempo aqui, que nós estamos no número 54. E eu quero ainda orar mais forte ainda. Número 54. Tinha um rapaz lá nos Estados Unidos, estava brincando com o seu cachorrinho, com o seu pet, e ele jogava bola, mas só que estava um dia de sol lá no jardim, lá, onde ele estava, lá no parque, e aí quando a bola caía e de repente ele virava o cachorrinho e batia aquele sol nele, ele ficava perdido, não conseguia achar a bola. Número da minha casa. Amém. Aí ele teve uma ideia, ele estava com óculos escuros, ele pegou o óculos escuro e amarrou no cachorro. Amarrou o óculos escuro no cachorro e começou a jogar bola e o cachorro começou a brincar. E aí ele teve uma ideia. Por que não fazer um óculos escuro para cachorro? Uma ideia parece boba. E aí ele criou e patenteou e se tornou milionário, vendendo óculos escuros para cachorro. Uma ideia criativa. Às vezes uma ideia deixa alguém milionário. É só você pesquisar. Muitos milionários no mundo, eles tiveram uma ideia criativa e deixaram eles milionários. E quando você está orando em línguas, você pode acessar essa criatividade. E uma ideia mudar a sua história para sempre. Quem pegou, pegou. 55. Língua sobrepõe e anula tribulações, atribuições de morte contra a sua vida. O diabo tenta te matar sempre, irmãos. Sempre. Mas as línguas vão te proteger. A parte da armadura de Deus tem a ver com oração em línguas. Um dia nós vamos se aprofundar naquele texto de Efésios que fala da armadura de Deus. Nós vamos se aprofundar ali. 57. As línguas te tiram da estagnação, das limitações da carne, ao abundante suprimento de Deus no seu espírito. Meu irmão, você vai entender que você já é rico. Está tudo aí dentro de você. Então a língua tira você dessa estagnação, dessa limitação, do pensamento de escassez, e você fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Aleluia, eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus. 58, as línguas estão exigindo o poder de Deus. Língua libera o poder. 59, línguas permite que uma caminhada mais próxima com Deus. Quanto mais você orar em língua, mais próximo você vai ficar com Deus. Você está falando segredo com Deus. Língua está falando a verdade escondida e a sabedoria de Deus. Isso também tem a ver com a criatividade. Paulo fala lá em Coríntios que ele falava mistérios, as sabedorias em mistérios. Ali ele está falando de línguas também. Nós não estamos falando Paulo fala lá em Coríntios, nós não estamos falando da linguagem deste mundo, a sabedoria deste mundo, mas nós estamos falando da sabedoria em mistério. Essa mesma palavra mistério que ele diz em Coríntios, ele diz em Coríntios 14.
que as línguas é mistério. Então, a sabedoria e mistério é as línguas. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou orando a sabedoria de Deus. Sabedoria para quê? Para todas as áreas da minha vida. Eu posso receber sabedoria para todas as áreas da minha vida. Para mim ser um bom pai. Eu preciso ser um bom pai. Eu não estou sabendo. Então, você pode orar em línguas para pedir essa sabedoria de Deus, para ser pai, para ser um pastor, para ser um empresário, para ser um médico, para ser um trabalhador, para ter um negócio, em qualquer área. Wesley, né? Se pronunciar certo o seu nome, ele diz que já sonhou em línguas, expulsando demônio, mas só em sonhos. É que Deus, talvez o sonho está mostrando que Deus está te dando autoridade. E quanto mais orar em línguas, mais autoridade está vindo sobre a sua vida. Elizabeth, eu estou ensinando a ela a orar em língua. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Continue ensinando e vamos espalhar essa mensagem mesmo. Vamos espalhar essa mensagem para o Brasil. 59, a língua... Não, 60. A língua está falando a verdade escondida e a sabedoria de Deus. Já falei isso. É o 61. Línguas é o começo de ser guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui eu nem vou comentar, porque eu estou a comunhão com o Espírito. Então o Espírito me guia. 62. A língua estão vivendo sobrenaturalmente um mundo natural. Nós estamos num mundo natural, incrédulo, cheio de pecado, de erro, de engano, e eu estou orando uma linguagem sobrenatural, e com certeza a minha vida, um momento, vai se tornar sobrenatural. Talvez alguns falem assim, pastor, mas eu não estou vivendo sobrenatural. Você está construindo algo, e o sobrenatural vai chegar. 63, a língua abre o céu e carrega a atmosfera. Imagine só, todo dia você deixar para orar em línguas. No seu lugar de oração. Se você tiver um quarto, você ora no quarto, se você tem uma sala para orar, aquele lugar fica carregado daquela atmosfera. É algo diferente. Por isso que quando você chega numa igreja, tem igreja que é carregada de uma atmosfera diferente, que é uma igreja de oração. 64, as línguas libera a glória da Shekinah. 65, as línguas estão embebedando com um novo vinho do Espírito Santo. Eu vou só dar uma parada lá na frente, eu vou só adiantar aqui, senão não acaba hoje. As línguas estão derramando óleo no vinho do fantasma santo. Aqui era o Espírito Santo. Quando eu mandar o arquivo para você, alguns erros de português vai estar. Quando eu colocar lá no grupo, aí vocês, pelo contexto, é contexto que fala, você vai entender o que aquela palavra é outra, você muda lá. É em Word. Em Word você pode mudar. Línguas são palavras cheias de vida e fé cheia e unção da palavra cheia. 68, as línguas acendem o fogo de Deus em sua vida. Quanto mais orar em língua, isso aqui eu sinto. Muitas vezes quando eu estou orando muito em língua, eu sinto um fogo no meu peito. Quem sente fogo quando está orando em língua? Escreve aí, eu sinto fogo. Quando eu estou orando muito em língua, começa a queimar, assim, começa a ficar quente, e às vezes eu oro, e aí vai ficando mais quente. Aí de vez em quando eu sinto como se fosse meu corpo todo queimando. Fogo. Às vezes eu tenho até que parar, porque fica muito forte e me incomoda. Quem sente fogo na hora que está orando em língua, escreve aí, eu. 69, as línguas que livram do flagelo das línguas do inimigo. Eu sinto fogo dentro de mim, Elizabeth. O inimigo sempre está lançando palavras de maldição, usando bocas de pessoas do mundo, usando pessoas para praguejar contra a nossa vida, contra a nossa família. Mas nós quebramos essas pragas, essas maldições que é lançado contra as nossas vidas. As línguas estão, 70, as línguas estão abrindo todas as portas fechadas em nossas vidas. Profetiza agora na sua vida. Toda porta que está fechada para você, em nome de Jesus, que seja aberto agora. Toda porta que está fechada para a sua vida financeira,
seja aberto agora. Toda porta que está fechada para a sua vida sentimental, seja aberto agora. Toda porta que está fechada para o seu negócio, seja aberto agora. Toda porta que está fechada para o seu ministério, seja aberto agora. As portas que estão fechadas, eu ordeno em nome de Jesus que abram agora. Aleluia. 71, a língua é o começo e a manutenção da parceria com o Espírito Santo. 72, a língua está liberando a palavra de Deus para fluir em sua vida. 73, a língua é um vento em sua vela. Quem fala do barco e aquele vento, barco que se move a vela, né? Ele precisa do vento. Então ele dá um exemplo que a língua é como se fosse o vento na vela sua. É um impulso do Espírito Santo. 74. A língua desencadeia ventos de avivamento refrescante em sua vida. Oh Deus. Harabachô, harabachô. 75. A língua está enchendo vasos vazios. 76. A língua é um espírito para comunicação espiritual. 77. A língua ajuda você a viver efetivamente nos últimos dias. Como nós precisamos das línguas. Como nós precisamos da oração em língua. Nesses últimos tempos, que tem vivido confusão, contenda, calúnia, que tem vivido tantas coisas ruins. Como nós precisamos da oração em línguas. Nós precisamos disso em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos disso em nome do Senhor Jesus. Só silenciei um pouquinho o amado irmão, porque ele estava colocando bastante amém, amém, aí não vou ver os recados dos outros. Mas você está livre de verdade para falar. Amém é concordância, assim seja. Mas colocou demais, né? Eu não estava vendo as outras mensagens. (78) A língua é a chave de indignação para andar no poder de Deus. A língua estão sendo dotada, 79, do poder do alto. 80, as línguas são um rio de águas vivas fluindo de ti. Quem está entendendo até aqui, digita amém. Um amém só já é suficiente. Vamos acabar. Eu acho que aqui a folha, olha, acho que deu um erro no Word. Cria agora, boa noite, a paz do Senhor, boa noite. Deu um erro no Word que de 81 vai pular para 92. Acho que quando eu fui imprimir, mas eu vou mandar o arquivo lá, vocês verem lá. A língua estão bebendo o rio do reservatório de Deus. 92. A língua é um acordo divino das orações dos nossos intercessores terrestres e celestes para o plano de Deus. 93. Língua é um cordão tríplice que nunca será quebrado. Agora 94, até o 100 eu vou comentar e depois nós vamos orar para um derramar do Espírito Santo. As línguas estão ministrando para ti, para o Senhor e também para os outros. Quando você está orando em línguas, você está ministrando para si mesmo, está ministrando para Deus e está ministrando para o próximo, que é através da intercessão. Olha como é poderoso. Quando você ora em língua, você está se edificando, ministrando para si mesmo. A língua também é adoração, você está ministrando para o Senhor e também a língua também é uma intercessão, você está ministrando para o próximo. 94, 95, as línguas estão adorando o Pai, o Espírito e verdade, o que eu acabei de falar. 96, a língua carrega a sua bateria espiritual. 97, as línguas confundem os conselhos do inimigo e equipa para as maravilhas de Deus. Confunde o inimigo e você é equipado para a maravilha de Deus. Que o inimigo da sua vida, os conselhos dos ímpios contra a sua vida, contra a sua família, que seja confundido em nome de Jesus. 98, a língua faz até o diabo
com medo de ti, faz até que o diabo tenha medo de ti, porque ele não entende você. Ele fica doido, porque ele não sabe que você está orando. 99, a língua dá a ideia de como lidar com o assunto da vida. 100, língua faz as suas ministrações cheias de impacto. Antes de sair para ministrar, explore as línguas e observe o movimento do Espírito. Todo pregador, aqui é para quem ministra a palavra. Quer ter um ministério de impacto na sua ministração? Então você precisa orar em línguas. Até me afastei aqui. Põe as suas mãos, a palma virada assim para cima, mas pode pôr em cima das pernas. Feche seus olhos. Essa live é uma live para ativação. Nós falamos de 100 motivos para orar em línguas. Oh, alabashora, alabashora, alabacanta, alabachá. Avababalalabacanta, alababalabalabalabalabalabalabachá. Avalalabacanta, alabachá, alababalabalabalabalabá. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai batizando com fogo. Oh, papai querido, que uma onda de poder, de eletricidade passe por esse irmão agora. Da planta dos pés à cabeça, o poder começa a envolver a vida dele. A eletricidade entre pelas pontas dos dedos das mãos dele agora, da mão dela agora. Em nome de Jesus, que azeite, pó de ouro, vai derramando nessas mãos agora. Alabachou, canta, alabachou. Vai recebendo mais do poder do Espírito. Vai recebendo mais do poder do Espírito, vai recebendo mais fogo, mais glória, vai recebendo mais e mais fogo, mais eletricidade. Receba o óleo da alegria, vai falando em mistério, vai falando em línguas, receba línguas novas agora, receba cânticos espirituais agora, receba, agora está vindo sobre a sua vida o azeite, o óleo fresco do Espírito Santo, o vinho novo está caindo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus vai recebendo, em nome de Jesus vai recebendo agora, receba o poder do Espírito. Alabachou, alabacanta, alabachou. O poder do Espírito está vindo sobre você agora. Eu recebo o sopro do Espírito sobre você agora. O sopro do Espírito sobre você agora. O sopro do Espírito sobre você agora. Agora. Oh, abaixou, arabacanta, arabaxá. Pó de ouro, azeite. Pó de ouro, azeite, pó de ouro, azeite, pó de ouro, azeite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para as suas mãos, vê na ponta dos dedos se apareceu pó de ouro. Às vezes ela começa a aparecer na ponta dos dedos. Vê se apareceu óleo nas suas mãos. E se você sentiu um fogo, eletricidade, sentiu... O que você sentiu nessa oração ou durante a live, nas outras orações que nós fizemos, se eu não me engano, essa é a terceira oração, é a quarta. Escreve aí se você sentiu algo durante essa live ou agora. Vê se tem pó de ouro, você escreve se tem pó de ouro, azeite nas mãos. Quantos irmãos estão escrevendo só falando isso? Nós estamos com pouco patrocinadores. Fogo nas pontas dos dedos. Glória a Deus, Elizabeth. Mais fogo, Senhor. Esse mês, nós estamos com poucos patrocinadores e alguns não conseguiram mandar ainda ou vão mandar. E o pacote, como eu falei na outra live do Podercast, acaba agora segunda. Segunda é o último. Eu quero fechar outro pacote,
Então, se você puder abençoar nosso canal como oferta, se você puder, é voluntário, quem pode, quem tem condições. Sei que tem irmãos que estão no aperto, estavam no aperto, mas Deus está enviando surpresa para você. Quem puder, o nosso WhatsApp está aqui, que é o nosso Pix. Você pode fazer uma oferta de qualquer valor para nós continuar com os programas Podcast, continuar esta obra aqui no canal, em nome do Senhor Jesus. Quem sentiu fogo, olha para as pontas dos dedos. Às vezes começa na ponta do dedo brilhando. Você olha para as pontas dos dedos, vê se apareceu o pó de ouro, escreve aí. E também, irmãos, eu falei na live de ontem, eu fiz uma live hoje? Não, fiz ontem. O programa Podcast número 33, que eu fiz com a psicanalista cristã, está tendo bastante visualização. E aí eu estou pedindo para os irmãos, quem puder compartilhar esse programa, aproveitar, já que está tendo bastante, já teve mais de 11 mil visualizações. É o podcast que alcançou o maior número em pouco tempo. Na verdade, nenhum podcast alcançou 10 mil. E ele foi o primeiro, já está 11 ou 12 mil. Se você puder compartilhar o podcast número 33 nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, vai ajudar a subir o impulso. Olho na mão esquerda, glória a Deus, Maria Helena. Vão vendo aí, Deus está operando. A chave está com os irmãos. Aquele que tem dificuldade, faz um alvo, meia hora, comece com meia hora e vai aumentando, mas meia hora criar o hábito, meia hora todo dia eu vou orar em línguas. Aquele que pode um pouquinho mais, eu vou orar em línguas 1 hora todo dia. Meu irmão, se você fizer isso, você vai ver como muitas coisas vão acontecer. Junto com as outras chaves. Deus tem algo sobrenatural para acontecer. É um tempo de avivamento para o Brasil. E quem Deus vai usar nesse tempo de avivamento? É você, meu irmão. Sinto fluir muito forte na minha mão. Glória a Deus. Todos receberam, eu creio. Pai do Senhor, pó de ouro na minha mão. Glória a Deus. Pode escrever, tem pó de ouro, azeite. Alguns sentiram fogo, alguns sentiram formigamento. Hoje mesmo eu mandei um áudio para uma irmã, não sei se ela está aqui online, ao vivo, e aí ela disse, depois mandou um áudio para mim, que ela disse que a mão dela ficou toda formigando assim, na hora da oração, em áudio. Não estava, né? Eu gravei o áudio, mandei para ela, e na hora que ela ouviu, ela recebeu lá, graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos encerrando praticamente daqui 2 minutos, nós vamos encerrar a live. Quero agradecer vocês que estão ao vivo. Então, só lembrando, quem puder abençoar a nossa vida para ter o programa Podcast, está aqui embaixo, nosso Pix, nosso WhatsApp. E também, se você puder compartilhar o Podcast 33, alguns talvez já fizeram isso, que eu pedi isso na live de ontem, e também pedi no meu grupo de oração, talvez já fizeram isso. Mas quem não fez, faça, que vamos fazer esse programa Podcast ficar conhecido no Brasil. Tem 34 programas, se Deus quiser, até o final do ano vai ter muito mais. Deus está preparando coisas boas aí. Então, que Deus abençoe. Te dei 100 razões. Não foi 100, né? Faltou uns 8 aqui, né? Deu uma falha aqui. Eu te dei 90 razões para você orar em línguas. Então, depois dessas 90 razões, meu irmão, você tem que orar. Tem que começar. Nem comece meia hora, mas ore. Ore e vai aumentando. Quanto mais, melhor. Então, que Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado para todos. Um sábado abençoado. Um domingo abençoado para todos. Lembra de uma visão que eu tive? Vai chegar surpresa para você. Bênção está chegando para alguns irmãos aí. Eu vi alguém batendo na porta, chegando com presente. E você querendo dizer, surpresa está chegando aí, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Fique na paz, em nome de Jesus.